Aleluia! Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz caminhe com você, que a paz sempre reine em seu coração. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu te convido agora para que você venha estar exercendo a sua fé, porque exercer a nossa fé muitas das vezes é sentarmos ou ajoelharmos e orarmos a Deus, falar no invisível, com a certeza que quem está no alto vai ouvir o que estamos falando. Isso é ter fé. Eu te convido agora, vamos fazer isso? Feche os teus olhos, por gentileza. Soberano e eterno Deus, digno de toda honra e de toda glória és tu, ó Pai. Eu uno a minha fé com essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, ó Pai. Aleluia, para te glorificar, te exaltar. Ó Pai, estamos exercendo a nossa fé, Pai, falando contigo, Pai. Aleluia, falando que o que aparentemente parece palavras ao invisível, mas sabemos que nenhuma delas cai por terra, porque todas o Senhor recebe, Pai. Que o teu cálice venha transbordar das nossas orações, Pai. Iremos entrar, Pai, no período de ensino da tua palavra. Nos dá uma direção, um foco, Pai. Aleluia. Nos dá um esclarecimento do que o Senhor quer falar ao nosso coração. E que sempre, ó Pai, prevaleça a tua vontade, o teu querer, que sempre prevaleça as suas reais intenções, Pai, pois só o Senhor é santo, perfeito, ó Pai, e só em Ti confiamos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Vou estar lendo o Evangelho escrito por João, capítulo 10, eu vou ler do 1 ao 6. Evangelho escrito por João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 6. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido do que lhes falava. Aleluia. Então aqui nós vemos um discurso de Jesus, onde Jesus no verso 1 começa falando em verdade, em verdade. Sempre quando Jesus fala duas vezes em verdade, ele está falando, preste bastante atenção, que isso vai ser uma dica fundamental para o seu decorrer enquanto você estiver na terra. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aprisco é um local cercado de muros, aonde tem só uma porta, que é onde as ovelhas ficam. Aí aqui Jesus está falando, mas aquele que não entra pela porta, que só tem uma porta no aprisco, mas só que ele pula o muro, esse é o salteador, ou seja, esse é o que rouba ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor de ovelhas. O que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui, no caso, quando a Bíblia fala porteiro aqui, no caso é João Batista, que foi o primeiro que veio anunciando, aleluia, preparando o caminho, melhor dizendo, para Jesus Cristo. Então aqui ele é tido como um porteiro, porque ele abriu
a porta, e Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor, que nos leva para dentro da porta. Só que aqui ele está falando dessa forma: aquele que sobe, que pula o muro, esse é salteador, ou seja, aquele que procura ter o caminho mais curto, porque o que não procura entrar na porta. Porque só existe uma porta, só existe um caminho, não existe atalhos, não existe diferença, não existe modernização, não existe outra condução, não existe outra pessoa, não existe outras palavras, não. É um caminho e uma porta, e chama Jesus Cristo. A Bíblia fala: e o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e conduz para fora. Depois de sair, todas as que lhe pertencem vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Olha para você ver, ele fala que as ovelhas ouvem a sua voz e sabem que é Deus que está falando, que é o seu pastor, e a seguem. No mundo ocidental, aleluia, é desta forma. Tanto hoje como aqui onde nós moramos, a condução de ovelhas são assim. Ovelhas são os animais muito dóceis, muito simples, mas às vezes se separam do rebanho, mas às vezes acabam fugindo. E Jesus, aleluia, está falando aqui que ele junta as ovelhas e que ele chama as ovelhas. Quantas vezes Deus nos tem falado com você? Quantas vezes Deus não tem, aleluia, mandado profetas para anunciar a sua justiça? Quantas vezes você não passou do lado de fora de um templo e um pregador falando, e mesmo sem você estar lá dentro, aquelas palavras mexeram com você? Reconheça a voz de Deus, porque às vezes os nossos planos, no que queremos conquistar, são frustrados por causa desse simples versículo, dessa simples palavra objetiva, mas com o poder de mover a terra. Que Jesus falou dessa forma: vai adiante delas, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Às vezes as coisas não dão certo porque não é Jesus que está indo adiante de você, porque não é Jesus que está indo a caminho de você. Reconheça a voz de Jesus, deixe ele ir adiante de você, deixe ele ir à frente de você. Aí a Bíblia nos diz dessa forma: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Ou seja, o estranho, às vezes cometemos algo que nos sentimos até estranho para Deus e acabamos que deixamos Deus de lado. Não é desta forma. Aqui Jesus vai e fala dessa forma, que nós não vamos conhecer a voz de estranhos. No verso 5, antes de modo nenhum seguirão estranho, mas fugirão dele. Ou seja, é um sentimento tão estranho dentro de nós. Nós não queremos ter esse sentimento agora. É como que um pecado puxasse o outro, um pecado satisfazesse o outro. Não é assim. Temos que fugir desse sentimento estranho que vem, pensamentos estranhos. Porque no verso 6, Jesus falou essa parábola e ninguém compreendeu o sentido. Qual era o sentido? Existe um porteiro chamado João Batista, ele abriu a porta, e ele abrindo a porta, Jesus nos levou para dentro do aprisco, para, aleluia, ali é onde as ovelhas ficam, ou seja, o reino dos céus. Quando nós nos convertemos, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Só que esse pastor tira nós do aprisco, para que, e vai adiante de nós, para que nós podemos levar mais pessoas a serem salvas dessa forma. Ou melhor, ele nos enche para enchermos aquele que está ao nosso lado. Esse era o sentido, que você possa compreender o sentido que Jesus está falando sobre a sua vida. Muito obrigado por você ver esse vídeo até o final. Esse é mais um estudo de hoje. Que a paz superabunde e reine dentro do seu coração. Em nome de Jesus, obrigado pela sua atenção. Amém. Eis-me aqui, tanta
as fraquezas diante da tua. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração e veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se